Olá, meu nome é Beatriz e hoje eu vou falar sobre três micro-organismos, sendo a bactéria da cólera, o vírus da catapora e o fungo da blastomicose. Começando primeiramente pela bactéria da cólera. Na etiologia desta doença, ela é originada na Ásia, mais precisamente na Índia. Ela foi pesquisada primeiramente, é investigada o surto em 1854 por John Snow. Era uma doença que ninguém conhecia, então Joe concluiu que a cólera ela não se espalhava pelo ar, ou pela respiração, no caso, né? Ele acreditava que a doença era contraída quando algo contaminado era ingerido. E logo ele percebeu que realmente o surto em particular ocorria em torno de uma bomba de água compartilhada que a maioria dos habitantes usava para coletar água, para beber e para lavar. Joe morreu vítima de um derrame, então ele não conseguiu concluir a sua tese. Após isso, foi descoberto por Robert Koch em 1884, então ele confirmou mesmo a existência da cólera. E aí chegou essa doença no Brasil no ano de 1885. Invadiu a Amazônia, Bahia, Pará e Rio de Janeiro. O agente infeccioso da cólera ele é causado por um vírus chamado Vibrio cholerae. E ele é um bacilo gram-negativo, com flagelo polar aeróbico ou anaeróbico facultativo que ataca o intestino. E ao infectar o intestino humano, essa bactéria ela faz com que o organismo elimine uma grande quantidade de água e sais minerais, e isso acarreta em séria desidratação. Essa bactéria da cólera ela pode ficar incubada de 1 a 4 dias. Quando a doença ela se manifesta, ela apresenta uns sintomas que seria da náusea, vômito, cólica abdominal, diarreia abundante, esbranquiçamento, fica tipo como água de arroz, podendo ocasionar perda até de 1 litro de água por hora e também às vezes em alguns casos pode ocasionar cãibra. Sobre a prevenção da cólera, ela pode ser feita através da vacina ou através de algumas medidas mesmo de higiene e saneamento básico. A vacina ela é de responsabilidade do governo, como sabemos, mas no caso da cólera não há uma garantia de que todas as pessoas vacinadas elas fiquem realmente imunes à doença, porque estima-se que a vacina ela existe mais ou menos aí 50% a menos de eficácia aí contra a doença. Então, para evitar a ocorrência dessa doença, é necessário que seja sempre tomadas medidas de segurança, e qualidade do que você ingere. Algumas medidas seriam lavar as mãos com água e sabão antes de comer, de preferência consumir água mineral engarrafada, mas caso não tenha essa possibilidade de consumir água engarrafada, filtrar sempre a água que for ingerir e também não comer alimentos de origem desconhecidas. No tratamento da cólera, no caso, ela requer um tratamento muito rápido. Por quê? Porque essa doença, se ela não for tratada de imediato, ela pode levar à morte em poucas horas. Um dos tratamentos seria a reidratação, e o objetivo dessa terapia é repor, os líquidos e eletrólitos perdidos, e também por fluidos intravenosos. No caso desse fluido intravenoso, a maioria das pessoas ela pode ser reidratada via oral normalmente, Mas quando a desidratação atinge níveis ainda mais graves, o paciente pode precisar de fluido intravenoso para sobreviver. Então, eles optam essa segunda opção. E também antibióticos. Embora os antibióticos não sejam parte essencial do tratamento da cólera, em alguns desses medicamentos eles podem reduzir tanto a quantidade quanto a duração da diarreia relacionada à cólera. Então, é mais para minimizar mesmo os efeitos da doença. Agora a gente vai falar um pouquinho da catapora. A catapora ela foi descrita pela primeira vez por Giovanni Filippo no ano de 1500 na Itália. Após Richard Morton, um médico inglês, em 1600, deu o nome da catapora, o que ele pensava ser uma forma de varíola. Mais tarde, em 1700, outro médico inglês, William Aberdeen, confirmou a existência então da catapora.
sobre o agente infeccioso dessa doença, é causado por um vírus RNA chamado varicela zoster, da família da herpes viridae. E a doença ela provoca erupções cutâneas caracterizadas na pele, a partir das quais se formam pequenas bolhas, né, e que ganham crostas após algum tempo. Ela tem geralmente um início nas costas, na face, no peito, e depois que ela vai espalhando para o corpo. Entre alguns sintomas, além das bolhas, né, são febre, fadiga, dores de cabeça, e os sintomas começam a se manifestar entre 10, mais ou menos, a 20 dias após a exposição ao vírus. Geralmente dura aí entre 5 a 10 dias para passar essa doença. A doença ela é frequentemente mais grave em adultos, tá? Então é bem importante ressaltar isso. E as complicações em adultos, no caso, pode incluir pneumonia, inflamação de cérebro e inflamação da pele por bactérias. E geralmente, tá, as pessoas só pegam uma vez essa doença. Tem casos em que pegue outras vezes, mas geralmente não causam qualquer sintoma. Na prevenção, as principais formas de prevenção dessa doença seria a vacinação, né? Então, e lavar as mãos também, né, antes de tocar nas lesões, nos locais que estão lesionados, porque se você tocar nas lesões e tocar em algum objeto ou tocar em alguma parte do corpo onde não possui essa lesão, ela pode passar para essa outra parte do corpo, ou você passando para algum objeto, alguém que não tenha pegado ainda essa doença pode tocar ali e pegar também a doença. E também por isso que é muito importante a desinfecção dos objetos contaminados com secreção. No tratamento, isolamento e repouso é o mais principal, tá? Então, na maioria das vezes, não precisa de um tratamento com medicamentos, né? É mais mesmo ficar em repouso, porque o próprio corpo ele consegue combater sozinho essa doença. Os medicamentos eu coloquei nessa opção também, porque já foram desenvolvidos alguns, mas aí eles são administrados em até 24 horas após o surgimento das erupções, mas como eu falei anteriormente, em alguns casos da catapora não exige esse tratamento. O corpo mesmo consegue aí eliminar a doença sozinho, na maioria das vezes. Falando sobre o fungo, né, da blastomicose, a espécie ela foi descoberta em 1908 no Brasil pelo médico sanitarista Adolfo Lutz. Em 1908, Lutz publicou a descoberta no país pela primeira vez de uma doença que se caracterizava por lesões mais graves, no caso de úlcera, que tomava conta da boca, destruía a mucosa da gengiva e o véu palatino. Uma dolorosa recuperação. Lutz qualificou como micose, primeiramente, né? E só depois que ele identificou realmente as características da doença e do fungo aí. No agente infeccioso, ele é causado por um fungo, né? Chamado Blastomys dermatitis, que é um aspirado do ambiente por via pulmonar. Os sintomas, eles começam a se manifestar entre 10 a 20 dias após a exposição do vírus e geralmente duram entre 5 a 10 dias os sintomas. A transmissão dessa blastomicose, ela acontece através de uma inalação mesmo de esporos do esporo do fungo, né? E encontra-se disperso no ar. Ao entrar em vias respiratórias, eles refugiam-se no pulmão, onde crescem e provocam inflamação. Então, é considerado esse fungo um fungo oportunista. Por quê? Porque podem haver infecções tanto em pessoas que são portadoras da doença, que contaminam o sistema imunológico, né? Como as pessoas que são saudáveis, desde que apresenta diminuição do sistema imune, devido a qualquer fator, né? Como estresse, resfriado, por exemplo. E os sintomas da blastomicose estão relacionados com o local em que o fungo está localizado e há formas, no caso mais grave, né? Mas a forma mais específica mesmo da blastomicose é no pulmão, tá? Em que o fungo já está alojado no pulmão, podendo causar sintomas de febre, tosse seca ou com catarro, dor no peito, dificuldade para respirar, calafrios e suores excessivos.
Sobre a prevenção dessa doença, acredito que seja uma das piores de todas essas que a gente citou aqui. Por quê? Porque a blastomicose nem sempre é possível a gente tratar, porque como ela se localiza no ar, né, e geralmente nas zonas perto de rios, lagos e pântanos, a gente não tem muito bem como prevenir que o contato com esse fungo, né? O que podemos fazer é tentar nos prevenir caso a gente esteja em algum local que possa ter o potencial de estar contaminado. Aí eu coloquei aqui embaixo na imagem essa foto porque é uma das melhores formas, né, para se prevenir, que seria o uso de máscaras, porque como a gente não vê, ele fica no ar, então seria a melhor forma aí de prevenção. No tratamento da blastomicose pulmonar, ela tem cura, né, mas desde que seja um tratamento rápido. Pois, ao contrário de outras doenças, né, o fungo ele consegue se multiplicar muito facilmente e ele pode atingir outros órgãos, como pele, osso, sistema nervoso, e ele pode causar a morte se não for tratado rapidamente. E o tratamento da blastomicose ele é feito de acordo com o estado geral da saúde, então é uma análise geral e também uma análise da gravidade da doença. Normalmente, os pacientes que não são considerados graves, eles são tratados com intraconazol por via oral. No entanto, as pessoas cuja doença está em uma fase mais avançada ou possuem alguma restrição quanto a esse medicamento, né, do intraconazol, o médico pode recomendar o uso aí de afotericina B. Bom, então é isso. Eu espero que tenha ficado claro, né? Deu para entender, que tenha dado para entender melhor aí sobre esses 3 micro-organismos e até a próxima.